Mateus 26, verso 26, vai dizer assim. Quem achou, diga amém. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Vamos ler todos juntos? Tomou Jesus um pão e abençoou, e partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Nosso Deus e Pai, fala conosco, abre os olhos do nosso entendimento, faz arder o nosso coração, que nos percebamos, que nos sintamos hoje convocados a vivermos a liturgia e deixarmos com que a liturgia assuma a nossa vida e a nossa vida seja uma vida litúrgica, uma vida devocional, uma vida segundo o Evangelho. Ah, Senhor, eu peço em nome de Jesus que nada nos atrapalhe, nos embarace de entendermos esse recado da Tua palavra. Me ajuda, que eu seja um instrumento Teu nessa manhã, a despeito de mim, e apesar de mim, usa-me, Senhor, para que o Teu povo saia daqui abençoado, alimentado pela Tua palavra, por esse texto em particular. Nós pedimos em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Podem sentar. É interessante, irmãos, cativante, e eu me sinto maravilhado quando percebo que a Bíblia é um livro espetacular, sensacional. É a maior maravilha que a gente tem, né, assim, palpável da parte de Deus, é a palavra de Deus. E ela fala mais do que qualquer outra voz, é a voz de Deus através da sua própria palavra. Aqui nós temos a liturgia da ceia, e a propósito, daqui a pouco estaremos ceando. E na liturgia da ceia, eu vejo que nesse texto, eu vejo que tanto na perspectiva da vida de Jesus, quanto na perspectiva do pão que ele usou na ceia, quanto na perspectiva de nós mesmos, a liturgia, ela salta para a vida. E a vida se torna litúrgica, porque nós temos que aprender com essa liturgia. Existem 4 movimentos que eu quero dividir com os irmãos nessa manhã. E são muito fáceis de gravar. Na verdade, eu tenho orado desde que essa palavra preparei, a fim de que os irmãos gravem esses 4 movimentos e se permitam serem agraciados, deixando com que o Espírito Santo aplique esses movimentos nas vossas vidas, na minha vida também. Esse texto diz que, enquanto comiam, Jesus pegou um pão. Jesus tomou um pão, abençoou o pão, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A gente pensa que aqui é apenas uma pequena cena, um pequeno movimento, mas não. Tudo que está escrito, inclusive, irmãos, cada palavra, cada texto que foi colocado depois do texto anterior, e tem uma lógica, por que depois desse texto tem aquele outro texto, tudo foi arrumado de maneira magnífica, né, que somente Deus poderia fazer, somente Deus poderia fazer isso. Então nós temos aqui 4 movimentos: o tomar ou pegar, o movimento do abençoar, o movimento do partir e o movimento do dar. E esse movimento é o movimento que tem a ver com as nossas vidas. Você pode reparar isso. O padrão de tomar, o padrão abençoar, o padrão de partir e o padrão de entregar. Ele não é intencional. Fala para o teu vizinho: a tua vida tem que ser assim. Ou seja, essa forma é uma estrutura litúrgica, né? E aqui revela o movimento da graça de Deus, revela o movimento da obra de Cristo Jesus. Se a sua vida não for esses 4 movimentos do tomar, abençoar, partir e entregar, ela está fora. Ou talvez você não se deu conta que isso está acontecendo. Ou talvez você precisa se entregar, se quebrantar, para que de fato isso aconteça. Esse aqui que nós estamos lendo, na cronologia de Mateus, né, é a última ceia. Lá em João, vai lá pelos capítulos 13, que isso vai acontecer. Na última ceia, é um movimento quádruplo, profundamente gracioso, e ele é profundamente transformador também.
São 4 verbos. São fáceis de gravar. Repete comigo. Tomar, abençoar, partir e entregar. Pois bem, a revela apenas, não é um rito litúrgico, não, essa liturgia vai para a vida. Não é apenas um movimento casual, não, há uma parábola aqui. E essa parábola deve ser a parábola da minha vida e da sua vida também. É o padrão da vida cristã, isso moldado pela essa misericórdia, por essa graça de Deus. Eu poderia ir para o Velho Testamento e mostrar, né, na Velha Aliança, esse movimento acontecendo, esse movimento de tomar, abençoar, partir e entregar, lá na Velha Aliança. Mas eu ia gastar bastante tempo, mais do que nós temos nessa manhã, e eu quero mostrar então esse movimento na vida de Jesus, no pão que ele usou na ceia e também nas nossas próprias vidas. Esse é o mesmíssimo movimento. Esse é o movimento da vida, esse é o movimento da graça, esse é o movimento do caminho, esse é o movimento do Evangelho. Vejamos então, irmãos, esse movimento na vida do nosso Senhor Jesus. Vamos ver esse movimento depois, então, no próprio pão. Ele faz isso com o pão, exatamente isso que ele faz. E também vamos ver esse movimento na nossa própria vida. Jesus, ele faz isso na minha vida, ele faz isso na sua própria vida também. O que ele faz, pastor? São 4 movimentos. Eu vou repetir para os irmãos. A repetição é a mãe do ensino, do aprendizado. Pode ler comigo? Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Então vamos ver o tomou. Jesus tomou. Jesus, ele toma o pão em suas mãos. É uma iniciativa da graça de Deus. Antes de qualquer manifestação humana, Deus toma a iniciativa de nos acolher. Imagine o pão sendo você. Ele tomou você. O pão não tem nada de especial. Especial é quem segura o pão nas suas mãos. Nada em nós nos torna merecedores. O valor não está no pão, o valor está no objeto, não está no objeto, mas em quem o toma. Quem é que tomou o pão? Jesus. Eu não sou nada, irmãos, mas quem é que me tomou nas mãos? Jesus. Então, o meu valor está em Jesus. Então, aqui nós vemos que a ceia começa com Deus que escolhe, que chama. Ele tomou o pão, mas ele também tomou a sua vida. E a vida dele também foi tomada para Deus, tomada para nós, para sacrifício. A graça, ela sempre começa com Deus nos tomando como somos, não como deveríamos ser. Aquele pão fora tomado não como deveria ser, alimentando 5.000. Não, aquele pão foi tomado como pão, ele foi tomado da mesma quantidade, da mesma espécie, da mesma forma. Mas ele foi tomado. O pão foi tomado nas mãos do Senhor Jesus. Também o pão ele foi abençoado. Ele abençoou o pão. E quando ele abençoou o pão, ele dá graças. O texto vai dizer que ele dá graça. Esse paradoxo aqui, né, da graça. Jesus dá graça, mesmo à sombra da cruz. Ele estava indo caminho à cruz, mas ele toma o pão e ele dá graça, né, ele dá graça por causa do pão. Ele dá graça por causa do pão. A bênção de Deus, ela não nega essa dor que já estava por chegar, mas ela afirma que Deus continua presente, reinando soberanamente, majestosamente em meio ao sofrimento. E ela ensina aqui esse viés da gratidão, irmãos, nossa, ela não é da ausência da dor, mas ela é uma confiança que nós temos plena no nosso Senhor. E ele aqui, ele toma o pão, o primeiro movimento, o segundo movimento, ele abençoa o pão. E num terceiro movimento, o texto vai dizer que ele parte o pão. O pão, ele é partido. Jesus, ao partir o pão, esse gesto, assim, escandaloso, revelador, ele parte o pão. Por que ele faz isso? Porque é uma parábola, porque é a liturgia que está saltando para a vida, porque a vida tem que ser segundo a liturgia da ceia. A vida também tem que ser segundo esses 4 movimentos da ceia. O corpo ferido de Jesus, ele é também tomado e ele é partido, né? A sua alma é desfacelada, e aqui nós vemos que essa vida que se multiplica ao ser quebrada. O pão só se multiplicou ao ser quebrado. Também isso nós aprendemos na ceia. A gente considera aqui que essa inteireza, se manter inteiro, se poupar, não se deixar quebrar, não se deixar partir, isso, irmãos, essa atitude de autopreservação, ela é nociva, ela é ruim.
Deus não redime o mundo por meio da força, mas pela nossa vulnerabilidade, se deixar partir. Algumas pessoas querem servir a Deus, mas não querem sofrer. Querem servir a Deus, mas não querem se decepcionar. Querem servir a Deus, mas não querem se frustrar. Querem servir a Deus, mas não querem ser perseguidos. Querem servir a Deus, isso é impossível. Repete comigo, isso é impossível. Você tem que se vulnerabilizar. O ponto tem que ser partido. A graça custa algo a quem a concede, mas ela é gratuita a quem recebe. Deus está agindo em meio de graça, porque Ele pegou você. 1, 2, Ele abençoou você. 3, Ele partiu você. Ele quebrantou você. Ele trabalhou você. Ele humilhou você. Ele esvaziou você da sua humanidade. O texto vai dizer isso. O texto está ensinando exatamente isso para a gente. Ele partiu. E depois de partir, Ele distribui. Por fim, Ele entrega o pão aos discípulos, até a Judas também, o texto vai dizer. E aí vemos aqui essa radicalidade da graça. Ela é oferecida até aos indignos. Quando nós, irmãos, somos tomados pelo Senhor, nós somos tomados pelo Senhor, depois nós somos abençoados pelo Senhor, depois nós somos partidos pelo Senhor, depois nós somos oferecidos. E nós somos oferecidos não a um grupo que fora selecionado, nós somos oferecidos a todos, a qualquer um, inclusive aos indignos, aos que irão falhar conosco, aos que irão nos trair. Nós somos como esse pão. A ceia, meus irmãos, ela não é um prêmio para santos impecáveis. Judas recebeu, mas alimento para pecadores em processo. Ao participarmos da ceia, nós não estamos sendo reconhecidos, premiados, não. Nós estamos sendo alimentados, porque a nossa santificação está em processo. Chegamos diante da mesa, réu confessos. Chegamos diante da mesa, humilhados, consternados, transparentes, mas não negamos a ceia, porque ela é o nosso alimento, e ela é insubstituível. A graça não é amor se for seletiva. Se você selecionar com quem você vai abençoar, quem você vai ajudar, isso você não está sendo gracioso, isso não é graça. E aqui, até inclusive, o próprio Judas, ele é alimentado nessa distribuição. Presta atenção, eu vou explicar melhor ainda. Esse aspecto quádruplo da ceia revela esse ritmo. É um ritmo de vida, é dinâmico esse ritmo. Tomados por Deus, apesar de quem somos. Todos nós aqui presentes. Você pode dizer amém por isso? Nós fomos tomados por Deus. Nós fomos pegos por Deus. Não fomos nós que o pegamos, não fomos nós que o escolhemos. Ele veio a nós e nos pegou. Segundo lugar, nesse movimento que é litúrgico, mas é uma parábola da vida, nós fomos abençoados mesmo em meio à dor. Mesmo em meio à nossa fragilidade, mesmo em meio à nossa pecaminosidade, Ele nos abençoou e nós fomos abençoados, irmãos. Nós fomos abençoados para sermos partidos. Não fique com medo das agruras da vida. Não fique com medo dos sofrimentos que são inerentes a ela. Não fique com medo disso. Você já foi abençoado por Deus. E quem parte, não é o diabo que está partindo a sua vida. Não é o mundo que está partindo. Se você entregou sua vida ao senhorio de Jesus, essas lutas, essas tribulações, elas têm um propósito. Tiago fala sobre isso. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa. Então é Deus que está trabalhando em nós. E ali, irmãos, depois de abençoados, partidos para que a vida de Cristo se manifeste na nossa vida. Não tem como. Quem quer que Deus se manifeste na sua vida, diga amém. Para que Deus se manifeste na sua vida, a fim de que você seja um instrumento de bênção na vida de outras pessoas, você precisa entender que você tem que ser partido, senão essa vida ela não é manifestada. Você pode olhar para a biografia dos apóstolos, o próprio apóstolo Paulo, ou senão, o flagrante que a gente dá em Pedro. Pedro, irmãos, ele se achava, começou o ministério em si mesmado. Ele termina o ministério dele completamente esvaziado, partido. Quando ele está completamente partido, ele se autoavalia, inclusive, incompetente para o ministério. E Jesus diz assim, agora que você está, em outras palavras, Evangelho de João, capítulo 21, agora que você está quebrado, partido, vai e abençoa, vai e apacenta, vai e cuida. E aí Deus entrega Pedro ao mundo. Então, se eu fosse usar Pedro, por exemplo, ele fora tomado por Deus apesar de quem ele era.
Pedro foi abençoado mesmo em meio ao seu pecado e à sua dor. Pedro foi partido para que a vida de Cristo se manifestasse nele. E Pedro depois foi entregue ao mundo como canal dessa mesma graça. Então esse aspecto, irmãos, é igual a ceia. Por isso que eu queria que você olhasse para a ceia e enxergasse isso. Não é apenas algo que celebramos, é o que nos forma. Por isso você deve prestar atenção. Hoje a gente, nesse pragmatismo, a intenção de facilitarmos, né? A gente recebe um pãozinho, né? Até essa semana pensei em a gente voltar a comprar um pão e partir o pão, a gente já recebe tudo partido, mas não foi assim no início. A ceia não é apenas algo que celebramos, é o que nos forma, moldamos-nos à imagem de um Cristo que se deu completamente por amor. Então nós tomamos o pão, nós tomamos o pão, abençoamos o pão, partimos o pão e distribuímos o pão. Foi assim que Jesus fez. E é isso que acontece. Então esses 4 movimentos, e aí cabe agora a cada um de nós, a partir de então, fazemos uma autoavaliação, uma acariação. Fazemos uma investigação de nós mesmos. É bem possível que a maioria de nós, irmãos, já fomos tomados pelo Senhor. Já a Ele pertencemos. Já estamos nas mãos do Senhor. E é bem possível, irmãos, que todos nós também já fomos por Deus, já estamos sendo por Deus abençoados. Quem pode concordar, diga amém. Só que você foi tomado, e você foi abençoado, diga para o seu irmão, diga com calma para ele, é para ser partido. Tem que quebrar você. Senão, a fragrância de Cristo, ela não exala. Senão, tem que se esvaziar, tem que se quebrantar, para que o propósito é você ser distribuído. O texto também diz, irmãos, que esse tomar é uma graça que Deus, você foi tomado por Deus. Deus escolheu você. Por que o teu primo não está aqui? Por que o teu irmão não está aqui? Por que o teu vizinho não está aqui? Por que aquele amigo de trabalho não está aqui? Eu não sei. Aprove a Deus que começasse conosco. Acredito e oramos para que eles também logo estejam aqui. Mas aprove a Deus que fosse você. Então a gente tem que evitar, irmãos, ou parar de tentar, né, se qualificar para ser amado por Deus. Você não está aqui porque você se qualificou. Você está aqui porque Deus tomou você. E Deus tomou você a despeito da sua qualificação, se é que a temos, se é que podemos julgar algum tipo de qualificação em nós. Na verdade, não podemos, que nos faça merecedor de por ele sermos tomados. Muitos vivem como se Deus só pudesse usá-los quando estivessem prontos. Não é verdade. Deus não usa você quando você estiver pronto. Deus simplesmente Ele toma você. E o processo da graça, esse quádruplo movimento desses 4 versos, ele já começa a acontecer na sua vida. E hoje nós ceiamos, e a ceia está aqui, irmãos, eu nos lembro que Cristo toma o pão antes da mudança nele. É uma parábola, meu. É a liturgia que salta para a vida. Deus não espera você melhorar para então agir. Ele age para que você seja transformado. E Deus tomou você. E hoje você está aqui em processo de transformação. Esse processo vai durar a vida toda. Esse processo vai durar enquanto você estiver por aqui. Deus tomou você. Diga para o seu vizinho, Deus já tomou você, meu irmão. Agora também Deus tomou você e Deus abençoou você, irmão. Deus abençoou você. Abençoar essa graça que dá sentido à nossa dor, à nossa labuta, à nossa vivência, à nossa peregrinação. Nós temos que aprender a agradecer, mesmo quando a gente não entender. Jesus abençoou o pão sabendo que será partido. Jesus abençoa você sabendo que Ele precisa partir você, Ele precisa quebrar você, Ele precisa quebrantar você, Ele precisa humilhar você, Ele precisa disso. Se nós não nos enchermos do Espírito, nos esvaziarmos de nós mesmos, irmãos, o Espírito não flui, Jesus não aparece nas nossas vidas. E nós estamos aqui para sermos representantes, cópias, testemunhas. Nós estamos aqui para ser cheios de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo, meus irmãos. Nós somos o povo de Deus. A gratidão cristã, a gente não está negando a dor quando somos gratos, mas estamos confiando no caráter de Deus. Quem crê que Deus é bom, diga amém. Deus é bom, irmãos. Deus é bom e Ele abençoou você. A pessoa que agradece apenas quando as coisas são favoráveis, quando tudo vai bem, ainda não entendeu a graça de Deus, porque a graça de Deus, ela tomou você, e a graça de Deus abençoou você, e você já é uma pessoa abençoada. Olha, eu quero dizer para você que você foi justificado, você é um justo diante de Deus. Se Jesus voltasse agora e nós comparecêssemos no céu, se no céu tivesse uma porta, e se tivesse um anjo na porta,
nós seríamos reconhecidos como justos, porque em nós está a marca do sangue do Cordeiro, meus irmãos. Nós fomos adotados, nós somos da família de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Nós não somos mais criaturas, nós somos filhos de Deus. Nós fomos, meus irmãos, regenerados. Ele propiciou a nosso favor, isso nos trouxe tudo isso. Então nós já fomos abençoados, nós temos o nome de Cristo, nosso nome está escrito no livro da vida. A nossa vida hoje é uma vida na presença de Deus, e nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, completamente nada, absolutamente nada. Nós já fomos abençoados. Deus já provou o seu grande amor por nós. Diga para o seu vizinho, você já foi abençoado. Já foi abençoado. Agora esse pão, ele precisa ser partido. Esse pão precisa ser partido. E a graça que nos transforma, ela nos transforma pela entrega. Permita que Deus, Ele quebrante você. Permita que Deus use até aquilo que te quebrou. Sabe essa situação que quebrou você? Sabe a situação que machucou você? Sabe essa situação que está incomodando você? Sabe essa situação que você está orando para se ver livre dela completamente? Presuma o fato dessa situação ser um instrumento de Deus para que você seja partido, quebrado, quebrantado, a fim de que o amor e a graça de Deus e o poder de Deus se manifestem através da sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, ele vai dizer que ele consolou com o consolo que ele recebeu. Olha, com as consolações que nós recebemos, nós consolamos. E aqui, irmãos, é exatamente isso. O pão só alimenta quando é partido. O cristão, meus irmãos, ele só é usado e se torna ousado, e ele só é instrumento de Deus quando ele é quebrado, quando ele é partido, como pão. O Senhor Jesus, perceba comigo, a intencionalidade da liturgia, a fim de que a liturgia salte para a vida. Jesus poderia muito bem ter multiplicado o pão sem partir, qual o problema? Mas não, ele parte o pão. Por que ele parte o pão? Porque isso é uma parábola. Porque isso é uma liturgia que deve saltar para a vida. E ele não desperdiça nossas dores. Você que está tendo dor, você que está tendo frustração, você que está tendo perdas, algumas delas nós as refutamos, algumas delas nós as intitulamos como sendo absurdas. Para que eu estou passando por isso? Para que eu estou passando por isso? Quando nós tomamos um susto, no dia 3, lá no hospital, e o médico disse assim, olha, esse negócio aí é muito grave, ele vai ter que ser internado e é CTI, tem que correr com ele, senão ele pode ser promovido. E aí nós fomos, e em determinado momento a gente recebeu um diagnóstico completamente equivocado, e um diagnóstico horrível, e aí eu pensei comigo, por que, Senhor? Para que isso? Por que isso? Para quê? Nós até questionamos, nós até pensamos, mas Deus está usando tudo isso, irmãos, para nos partir, para nos quebrar. Através disso, porque somente esse pão partido ele pode alimentar. O quebrantamento não é o fim da utilidade. Você pode repetir isso comigo? O quebrantamento não é o fim da utilidade, é o início da frutificação. Isso. Diga glória a Deus. Ele partiu. E depois dele ter partido, irmãos, ele distribuiu. Ele partiu, distribuiu. É a graça que nos envia. Aquilo que Deus faz em você, Ele quer fazer através de você. Aquilo que Deus fez na sua vida, Ele quer que agora que a sua vida seja instrumento para outras vidas também. E Jesus, irmãos, Ele não guarda o pão partido para si, Ele diz, agora distribui. Meus irmãos, quem prova da misericórdia se torna canal de misericórdia. Quem prova da graça se torna canal da graça. Quem prova das bênçãos se torna canal de bênção. Quem prova da provisão de Deus se torna instrumento da provisão de Deus. Mas para você provar da graça, da misericórdia, da provisão, da visitação, você tem que estar. É o momento que você está quebrado, partido. E Ele faz isso na minha, e Ele faz isso na sua vida também. Então, eu quero mostrar para os irmãos que a liturgia da ceia nos ensina, na verdade, um caminho. A liturgia da ceia nos ensina um caminho a percorrer, um caminho existencial, um caminho de vida,
um caminho de devocionalidade, um caminho de espiritualidade, um caminho que é a nossa caminhada de fato, de verdade. Tomados quando não merecíamos, abençoados mesmo na dor, partidos para gerar vida e entregues para alcançar outros. Diga glória a Deus por isso. Ou seja, não foi assim a vida de Jesus? Não foi assim a vida de Jesus, irmãos? É claro que foi. A vida do nosso Senhor Jesus foi assim. Ele foi tomado, abençoado, partido, ele foi entregue. Não foi assim com o pão? O pão foi tomado, abençoado, partido e distribuído. E nós também, irmãos. Ele tomou nossas vidas, ele abençoou a nossa vida, ele partiu, ele nos quebrantou, ele não esqueceu de você, ele não te entregou as injustiças da vida, ele não te entregou às atrocidades desse mundo, ele não entregou você aos vírus e às bactérias desse mundo. A sua vida tem um propósito, a sua vida tem uma direção. Deus, irmãos, Ele é o Senhor da história, Ele é o diretor desse filme, Ele controla todos os personagens. E nele, diante dele, tudo está, nada foge aos seus olhos. Jesus, meus irmãos, Ele foi tomado, como Messias, como homem, pelo Espírito Santo foi capacitado e abençoado. Sua vida foi partida na cruz e depois distribuída. A minha vida e a sua vida também assim. Portanto, eu quero dizer nessa manhã, antes de cearmos, não resista ao processo completo, não resista. Quem tenta pular o partir, nunca se torna pão para ninguém. Vou repetir. Quem tenta pular o partir, nunca se torna pão multiplicado, abençoado para alimentar ninguém. E nós temos, irmãos, em toda a membresia, nós temos pessoas que querem viver um outro tipo de caminho, que não é o caminho Jesus. Querem viver um outro tipo de história, é uma história segundo o diabo, é uma história segundo o mundo. Primeiro é uma história segundo o diabo, porque foi o diabo quem propôs os atalhos para não ter sofrimento. Olha, transforma essas pedras em pães. Olha, lança-te daqui abaixo. Olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas Jesus disse, não, eu fui tomado. Eu fui abençoado para ser partido. E eu vou ser distribuído. Meus irmãos, muitos de nós queremos andar segundo o mundo. Porque o mundo, ele repele qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de decepção. Com todo respeito aos psicólogos, a própria psicologia, ela diz, não, você precisa viver da melhor forma, fuja disso, fuja daquilo. Não. Meus irmãos, ontem, pela 1000ª vez, eu parei para ver o Rei Leão junto com a Eloá. E aí, como é que é aquela palavra que eles falam para não sofrer, para de sofrer? Como é que é? Hakuna Matata. Você já prestou atenção nisso? Quem já prestou atenção nisso? O que quer dizer mesmo isso? Hakuna Matata. Vida sem problemas. Deixa os problemas para lá. Vamos viver. Hakuna Matata. Hakuna Matata não, irmãos. Não desista do processo. Se você pular, você não vai ser pão para ninguém. Você não vai ser pão para ninguém. Quem guarda para si o que Deus entregou, interrompe esse fluxo da graça de Deus. Portanto, irmãos, a proposta nessa manhã é que a liturgia pule para a vida. Que você entenda que isso aqui é uma parábola. Que assim como Jesus, o pão e nós também, nós fomos, irmãos, separados. Nós fomos separados. Diga glória a Deus. O pão em si não tinha valor nenhum, mas aquele pão foi para as mãos de Jesus. Meus irmãos, eu não tenho valor nenhum. Nunca tive. Mas quando Jesus me toma você pelas mãos, aí o nosso valor está no proprietário. Qual é a diferença
entre um quadro pintado, né? Qual é a diferença entre o quadro Mona Lisa e o desenho que eu tenho guardado lá das minhas filhas, e agora guardei um da Eloá, e Ana Lua não desenha nada, Heitor também não desenha coisa nenhuma. Qual é a diferença, meus irmãos? A diferença é de quem é o proprietário. Eu sou o proprietário daqueles desenhos. Mona Lisa e outros rabiscos que tem por aí, o que faz diferença é quem pintou. A diferença na sua vida é que você foi tomado pelo Rei da Glória, pelo Criador dos céus e da terra, por aquele que sempre existiu, por aquele que deu nome a todas as estrelas, por aquele que, pelo poder da sua palavra, sustenta todas as coisas. Você foi tomado pelo Senhor. Você está nas mãos do Senhor Jesus. Agora, ele abençoou você. Quem já se percebe abençoado, diga amém. Muito fraco. Quem se percebe abençoado, diga amém. Você consegue passar um tempo dizendo glória a Deus, obrigado, Jesus. Quem se percebe abençoado aí, agradeça a Deus, louve a Deus, obrigado, Senhor. Eu sei disso, eu percebo isso, eu tenho certeza disso, eu tenho sido abençoado. O Senhor já me abençoou, essa obra do Evangelho já me alcançou. Obrigado, Senhor. Agora, eu quero orar por você que tem sido partido. E eu espero que você esteja sendo partido. Porque se você não está sendo partido, é porque Deus não está na tua vida. É, pastor? É. Se você não tem sido partido, eventualmente partido, volta e meia partido, é porque Deus não está na sua vida. Porque o pão, para ser multiplicado, tem que ser partido, e você, para se tornar uma bênção para alguém, você tem que ser quebrado. Eu quero orar por você, primeiro agradecendo a Deus porque Ele está mexendo na sua vida. Eu quero orar por você, em segundo lugar, só 2 orações. Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos quebrantado, nos partido. Obrigado. E a segunda oração que eu faço é, Senhor, abre os olhos e dá entendimento a cada um de nós, porque o Senhor está no controle e o Senhor tem um propósito. O propósito é de fazer você uma bênção. É de fazer você, segundo Jesus, a imagem e semelhança de Jesus, para sermos enviados. Tudo isso, irmãos, é para sermos enviados. Então, a ceia, meus irmãos, ela não termina na mesa, quando os diáconos vão levar lá para trás. A ceia não termina aqui, ela termina na missão. E a nossa missão é de que quando a gente dá a bênção final, o pão é distribuído. E cada um vai para a sua casa, para o seu trabalho, para o seu curso. Cada um vai lá na academia, cada um vai não sei aonde, para alimentar aqueles que não conhecem o pão, Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Não termina aqui. Não termina aqui. Ele tomou, ele abençoou, ele partiu e ele distribui. E nós, irmãos, como pequena igreja, nós podemos alimentar multidões. Nós temos que alimentar multidões, porque nós somos o pão que foi tomado, abençoado, partido, multiplicado. E que Deus use você. E que Deus console o seu coração, você que está passando por lutas, por dificuldades, por enfermidades, por escassez, por vicissitudes, por frustrações, por decepções, por perseguições, que Deus, Ele te dê paz, completa paz, porque faz parte do processo. Faz parte do processo. Deus tem um plano. Eu vim dizer nessa manhã que a Santa Ceia, ela tem que sair da liturgia e ela tem que ir para a vida. A minha vida, para a sua vida também. E o povo de Deus diga amém.